Comida tem uma coisa muito gira que é a história dos tabuleiros do Bitocas. A irmã dele fazia um bolo em 2 tabuleiros e ele perguntou à irmã: porquê que tu fazes um bolo em 2 tabuleiros? Ela dizia: porque a mãe já fazia um bolo em 2 tabuleiros. E ele foi perguntar à mãe e a mãe disse-lhe: eu faço porque a tua avó já fazia um bolo em 2 tabuleiros. E ele foi perguntar à avó, e quando foi perguntar à avó disse-lhe: faço um bolo em 2 tabuleiros porque naquela altura não tínhamos um tabuleiro grande e tínhamos que fazer em 2 tabuleiros. E tu na comida não perguntas, aceitas as coisas. Tu aceitas as coisas porque tens a perspectiva exterior. E eu ando a pensar nessa coisa há barata de tempo. E lembro que um dia tu ligaste-me e eu fiquei interessadíssimo porque tu começaste a contar a história do telefone e eu, fiquei com os olhos esbugalhados. E começámos com o borrego. E começámos pela mesma história que eu acho que tu meteste as algas no leitão. Exatamente. Que é a questão dos produtos portugueses, não é? Porque toda a gente sabe que os restaurantes importam o borrego francês, o Ile de France, e todos os produtores começam a ter criação de borregos franceses e nós temos não sei quantas raças de ovelhas em Portugal que são autóctones e que se deviam comer essas e não comer o Ile de France. Lembro perfeitamente naquele longo telefonema que nós tivemos, fiquei contente porque tu tinhas tomado consciência da realidade do que se fazia aos borregos machos que não serviam para nada no rebanho, mas que eram necessários em termos de receita para o pastor, etc. E foi um bocado o ponto de partida desta coisa toda. Foi por isso que nós fomos fazer as mãozinhas de borrego ali para termos um discurso coerente com isto. E a comida portuguesa a gostar dela própria, no fundo, é isso. É falar sobre essas coisas todas. Ao mesmo tempo mostrar todas as coisas que vêm dos avós e das irmãs e que às vezes ninguém pergunta o que é, mas sempre com esta questão de que às vezes é importante perguntar e saber coisas novas. Eu acho que estamos sempre a aprender coisas novas. Eu acho que a transmissão oral é muito importante, mas sobretudo o facto de estar no terreno e muitas vezes de uma maneira quase casual seres confrontado com uma realidade que ou seja, que desconhecias, mas que é sobretudo extremamente importante de divulgar, porque de outra forma ficará sempre latente e eu acho que a responsabilidade de partilhar essa informação é extremamente importante. E depois acabamos por ter a sorte de encontrar um parceiro que ajuda imenso a isto, porque os meios neste momento são difíceis em termos de captação de imagens e de poder ir para o terreno. Sim, o Esporão entra num sentido em que ele também vai ao fundo das coisas. Estão sempre numa de pesquisar e de pesquisar e de pesquisar. Sim. Não é só produzir porque sim, é produzir tendo consciência de todo o ecossistema, de todo o contexto da questão cultural, de onde estão, ter cuidado nas embalagens, serem inspiradas nas das mantas de reguengos, claro. Ter todo esse tipo de coisas fazem com que de facto não seja uma marca qualquer, não é uma marca. E acabamos por falar uma linguagem comum ou ter uma abordagem mesma lógica política, idêntica. No fundo. Sim. E isto é o quê? Isto é Mochama de Vila Real de Santo António. Acabamos por. Aliás, nós estávamos aqui era para como é que se faz tirar um petisco. A mochama é mochama de atum, são os lombos de atum que são curados em sal e depois são secos ao ar. Isto é uma tradição ancestral da cozinha, não só portuguesa, mas em todo o arco mediterrâneo. Em Espanha também se faz mochama e na Tunísia e por aí fora, mas nós ainda mantemos esta tradição lá está com o atum também, um bocado como com o Porto, de utilizar tudo, não é? O atum também se come da cabeça ao rabo e no Algarve, graças a Deus, ainda mantemos tradições destas bem antigas, como nós vimos com o caso do litão, ou seja, que tem a ver um bocado também com a preservação e com a conservação dos peixes para além do tempo útil de consumo em fresco. E a mochama é assim, uma coisa muito boa. Ela fica especialmente apetitosa. Estás assim a comê-la em puro, que é para teres uma ideia que ela é, mas isto é um bocado o presunto do mar, não é? É mesmo presunto do mar, é incrível. Nós somos um país relativamente pequeno, temos geograficamente somos assim uma tira estreita e portanto a maior parte do nosso país tem uma proximidade relativa com o mar. E temos uma integração de produtos de mar e montanha muito interessante, como é o caso da carne de porco alentejana, mas outros inúmeros casos. E neste caso, por exemplo, da mochama, o Algarve tem o Barrocal e tem uma área não sei quantos, nós continuamos a ter este tipo de harmonização de sabores, que é
história da mochama, azeite, amêndoa e laranja, que são produtos absolutamente locais e do terra algarvio, mas que depois juntos dão uma coisa deliciosa. Agora vais provar assim temperado com amêndoas, laranja e azeite e vais ver que é fantástico. Incrível. E fica completamente diferente. Fica completamente diferente. Já não é só presunto do mar, já é uma coisa um bocadinho mais elaborada. E esta coisa enorme é o quê? Isso, esta aqui é um bocadinho mais maninho, vou trabalhar esta. Isto é ova de polvo seca também, do Mas litoral eles também secam algarvio. Sim, isto são as ovas do polvo, são uma espécie de um saco com não sei quantos, 10 milhões de pequenos ovos lá dentro. Tem uma película envolvente dos ovos e depois tem um saco que fica pendurado no interior do polvo, por aqui e por aqui, e eles põem isto numa salmoura, depois põem entre duas tábuas de madeira prensado com umas pedras em cima durante algum tempo a manter a forma, e depois quando ela fica firme põe-se ao sol a secar e dá estas coisas, parecem quase uns... Parece uma pedra. Uma pedra, uma coisa muito engraçada, fica duro. E nesta tradição das tabernas, nós agora estamos aqui ao balcão da taberna de Rua das Flores, havia esta história de tirar o petisco, que é para puxar o copo, porque nós os dois estamos aqui a dar golinhos no vinho e na cerveja enquanto falamos. E tanto a mochama como esta moreia frita que eu fritei há bocadinho aqui para o nosso petisco, como a ova de polvo, são petiscos de taberna. A ova de polvo é dura, fica dura. Ainda há uma maneira de a trabalhar. Antigamente nas tabernas era um fogareiro que normalmente estava na porta das tabernas, onde se assavam-se pernas de polvo seco, mas também ovas de polvo nas zonas mais Isso mais aquece e ela fica... E aquecendo, portanto eu aqui, em vez de ter uma chama de fogareiro, tenho esta chama de maçarico, tu aqueces e ela fica mais macia. E ficando mais macia, é mais fácil de cortar e de trabalhar. E então já consigo cortá-la mais facilmente. Uau! E agora vais provar também a ova de polvo seco, porque é assim uma coisa extraordinária, parece. É tipo caviar, mas em bom. E não tem a parte granulosa do caviar, mas tem um sabor fantástico também. Portanto, isto também é cozinha portuguesa a gostar dela própria, não é? Não, isto é verdadeira cozinha portuguesa a gostar dela própria. Eu acredito que as cozinhas nacionais, e neste caso estamos a falar de cozinha portuguesa, se constroem a partir da paleta de ingredientes que estão disponíveis. E, infelizmente, a nossa paleta se reduziu, talvez nos últimos 50 anos, a paleta de ingredientes portugueses reduziu-se imenso e, graças a Deus, nós temos agora a possibilidade de justamente recuperar ou ressuscitar uma imensa panóplia de produtos que estavam aqui, que estavam às vezes esquecidos ou latentes e que nós vamos poder, digamos, ressuscitar nesta, espero eu, nova paleta que nós podemos vir a descobrir e mostrar às enriquecer. pessoas. Sim.